Hoje é um momento que venho a essa tribuna, com muitos amigos presentes, com meus familiares aqui, para fazer uma despedida dessa casa que marca o fim da minha atividade parlamentar. Quero inicialmente agradecer a todos e todas que trabalharam comigo nesse período, seja nos gabinetes, seja na primeira secretaria que dirigi junto com o presidente Marcos Munhoz e com o deputado Aldo Demarque. Quero agradecer todos os deputados e deputadas que comigo conviveram aqui nesse período. Imagino que não deixei inimigos, porque as minhas divergências, a minha atividade, sempre foram marcadas por debate de ideias, sem ofensas pessoais. Sempre tive posições claras, nunca as escondi e sempre fiz um debate franco, honesto, sem escampar para o plano pessoal. Quero agradecer também a presença aqui de deputados e deputadas da minha bancada, na pessoa do nosso líder, João Paulo Vilo. Feito esses agradecimentos e esse reconhecimento também aos funcionários dessa casa, aos funcionários, sempre muito operosos, solidários, quero falar um pouco menos da minha atividade parlamentar, que faço dela um balanço numa revista que está sendo distribuída, em que faço um pouco da minha trajetória, desde o movimento estudantil, a minha filiação ao Partido Comunista Brasileiro, o meu engajamento na luta armada contra a ditadura militar, e a luta pela redemocratização e o reconhecimento, numa autocrítica sem renegar o passado, de que nós temos que caminhar para a transformação social profunda no país pela via democrática, pela via institucional, mas entendendo que não há atividade parlamentar para aqueles que querem a transformação da sociedade sem que essa luta se mescle com a luta social, com a luta de classes, que é aquela que move a história, que constitui novas relações para a vida em sociedade, para a mudança dos hábitos, das culturas, para que a gente possa instituir uma sociedade sem explorar os oprimidos, sem qualquer tipo de discriminação ou preconceito. Esse não é apenas o ideário do Partido dos Trabalhadores, ao qual me filiei e ajudei a fundar. Eu acho que é o ideário de muitas pessoas, de vários partidos, de várias convicções, que aspiram a um dia alcançar esse tipo de sociedade. E nós continuaremos a lutar por isso, dentro e fora do Parlamento. Me despeço, portanto, dessa casa, já que domingo encerra o nosso mandato, para abordar um pouco agora a situação que vive o nosso país. Sei que é um momento de muita inquietação entre as pessoas, inquietação no nosso partido, mas inquietação na sociedade também. E essa casa é o local propício para que nós possamos, não a partir da minha declaração aqui, mas a partir dos próximos dias e das próximas semanas, assumirmos a responsabilidade que nos cabe pelos desafios que o país enfrenta também. Todos sabemos que nós tivemos, a partir de 88, uma grande crise no mundo. Uma crise do sistema capitalista, que não foi a primeira, que levou de roldão milhões de empregos na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. Essa crise ainda não passou. Ela repicou de forma muito forte nos últimos anos. Em 2008, particularmente, ela retomou. E é uma crise que ainda não foi debelada e produz seus efeitos aqui no Brasil. Com muita dificuldade, os nossos governos têm conseguido manter o nível de emprego, manter a valorização dos salários, a distribuição de renda, a redução das desigualdades e também permitir que as pessoas ascendam socialmente, atuando mais na educação, que é um instrumento de progresso em qualquer sociedade, e isso tem um custo para manter isso. E esse custo está sendo cobrado agora. É preciso que nós entendamos que o país tem necessidade de arrecadar recursos para poder investir não só em saúde, educação, mas para ser mais competitivo,
para poder colocar as nossas mercadorias no exterior, para continuar gerando empregos. Então, esse é o sentido das medidas econômicas que estão sendo adotadas e outras que deverão vir. Nós apoiamos os governos Lula e Dilma e continuaremos apoiando, fazendo críticas, como foi o caso agora do imposto de renda, que resultou numa negociação e uma melhora no Congresso Nacional e com as centrais sindicais. E achamos, Falcão, não interrompendo, mas essa presidente concede Vossa Excelência por um tempo de 5 minutos. Agradeço, presidente, vou procurar concluir. Então, nós achamos que é preciso buscar novas fontes de recursos. Há um senso comum de que o imposto é ruim, que o imposto é negativo. Mas nós temos uma estrutura tributária regressiva no nosso país, injusta, que carrega em demasia a carga tributária com impostos indiretos, o IPI, o ICMS, que é aquele que iguala as classes sociais e, portanto, é injusto. O trabalhador paga o preço do leite o mesmo que um grande empresário. Era preciso mudar essa estrutura tributária. E nós, como parlamentares aqui em Brasília, podemos interferir nesse processo para gravar mais as grandes rendas, as grandes heranças e a riqueza e desonerar a produção, o consumo e o salário. Essa é a maneira de buscar novos recursos para financiar o nosso desenvolvimento. Mas há um problema que transcende a economia e que está afetando a nós todos, que é gravíssimo, que é a crise do sistema representativo e a má imagem dos parlamentos. O esquema eleitoral que prevalece no país é um esquema que induz obrigatoriamente a corrupção. E a corrupção é uma chaga que precisa ser extirpada do Brasil. E nós falamos isso com o peito cheio, com a boca, com toda emoção, porque quem mais combateu e continua a combater a corrupção no país foi o Partido dos Trabalhadores. Não foi o único, mas nós criamos instituições, nós criamos mecanismos de controle, garantimos a independência da Polícia Federal, do Ministério Público e queremos que os processos atuais de denúncia da corrupção, que envolvem particularmente a Petrobras, tenham continuidade e cheguem até o fim, sem privilégio, sem seletividade, nos marcos do Estado Democrático de Direito. E não se pode criminalizar indiscriminadamente a todos, porque há um movimento concreto, os companheiros e companheiras precisam saber disso, de tentar criminalizar o Partido dos Trabalhadores. Nós queremos o fim do financiamento empresarial, temos debatido isso no âmbito de uma reforma política mais ampla, que extinga o financiamento empresarial e assegure a participação popular, que o povo se ressente de apenas votar e não ser ouvido, de não ser consultado. Nós vamos ter, nesses dias, manifestações da sociedade, manifestações contrárias ao governo, manifestações de reivindicação dos trabalhadores, mas também de defesa da democracia, do Estado de Direito e da reforma política. Nós entendemos que todas as manifestações, elas ajudam a consolidar e legitimam a democracia. Mostra que nós estamos vivendo uma sociedade democrática. É nesse sentido que nós não participamos como partido para convocar o ato de amanhã, mas nós estamos apoiando, porque achamos que é legítimo os trabalhadores saírem nas ruas para reivindicarem, para manifestarem suas opiniões, suas insatisfações, suas críticas. E achamos também que é legítimo que aqueles que discordam do governo, que têm críticas, que têm outra proposta, também saiam às ruas. Mas é preciso reconhecer que nós tivemos uma eleição, há uma candidata que ganhou a eleição, um partido, um bloco de partidos que venceu, e quem quiser estimular o ódio, o golpe, a deposição desse governo, terá que esperar até 2018, porque o caminho para depor governos, o caminho para mudar políticas são as urnas, onde o povo se manifesta. Portanto, ao mesmo tempo que nós reconhecemos a legitimidade de qualquer manifestação, nós também reprovamos a violência, o incitamento ao ódio, a desordem e, sobretudo, a passar por cima das regras constitucionais do Estado Democrático de Direito. Então, queria, senhores deputados, senhoras deputadas, companheiros e companheiras, deixar esse depoimento final aqui. Nós confiamos no Brasil.
Nós achamos que o nosso povo é capaz de vencer qualquer desafio, é capaz de superar dificuldades, sejam elas quais forem. Que aqui prevalece até hoje a concórdia, a temperança, a serenidade, que é como a gente trava também os debates nessa casa. Portanto, vamos aprofundar a democracia no Brasil. O parlamento é um espaço para isso. Vamos nos compenetrar da nossa responsabilidade. Não responsabilidade apenas com os nossos partidos, com a nossa turma, com a nossa equipe, mas a responsabilidade maior com o povo brasileiro, que é aquele que nos elege, aquele que nos dá mandato, aqueles que têm o direito de nos criticar, e ele precisa ser ouvido. Ouvido em consultas, ouvido em iniciativas populares e legislativas, ouvido até, se for necessário, num grande plebiscito nacional, ou até numa constituinte, que possa rediscutir todas as regras do sistema político e eleitoral do país. É essa convicção de que é a democracia que pode construir esse progresso que o nosso país teve. É a democracia que nos torna respeitados no Conselho das Nações. É a democracia que Caríssimo justifica... presidente nacional do PT, Estou concluindo. deputado Rui Falcão, Vossa Excelência tem mais uma inscrição. Vossa Excelência tem mais um tempo. Tem primeiro 5 minutos. É essa democracia que garante a existência do parlamento e a existência do mandato de cada um de nós e de vocês. Quando nós começamos pela ação de uma mídia monopolizada, por aqueles que não estão nessa casa, mas que tentam disseminar o ódio e a violência, nós começamos a afastar o povo da política. E quando o povo se afasta da política, tudo é possível na vida de um país. Vamos nos lembrar que na Itália, um país de grandes convicções democráticas, que tinha partidos com existência histórica muito maior do que os nossos partidos aqui no Brasil, de décadas de história de lutas, como era o Partido da Democracia Cristã, o Partido Socialista Italiano, o Partido Comunista Italiano, depois de uma devassa sem critérios, de achar que a política era suja, que a política era criminosa, depois de todo esse processo, em lugar dos grandes luminares da política italiana, nós tivemos na presidência da República uma pessoa, um bandido, chamado Silvio Berlusconi. Então é preciso que nós tenhamos essa responsabilidade. Deixemos de lado que as divergências se situem no plano das ideias, que a gente possa fazer um grande debate nacional, no parlamento e fora do parlamento, crivando as nossas divergências, apontando os caminhos, mas que nós, cada um de nós, reconheçamos o resultado das eleições. Não há terceiro turno nas regras eleitorais. Assim como aqui nós reconhecemos a legitimidade do governo Alfa, dos governos do PSDB que se sucedem, é preciso que a sociedade e os grupos que nos fazem oposição legitimamente, que reconheçam que houve uma eleição e o seu resultado está dado, sem fraude, sem contestação, a não ser a contestação que é permanente, que é a oposição, já que não há democracia onde existe um partido único, onde não existe oposição. Então, deixo aqui o meu testemunho, deixo aqui a minha avaliação muito rápida desse momento que nós vivemos e me despeço de todos vocês, sabendo que estaremos juntos, não nos debates cotidianos aqui do Parlamento, mas nessa luta pelo aprofundamento da democracia no Brasil, que quero crer que não é uma luta apenas do Partido dos Trabalhadores, mas de todos aqueles que estão representados nessa casa. Muito obrigado pela tolerância da sua presença. Essa presidência, em nome de todos os deputados, cumprimenta e parabeniza